Olá, sou Fernando Gelim. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula do módulo Conselhos Importantes para Novos Cristãos. Até aqui nós já vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é confiável, inerrante, inspirada. Se nós queremos saber se algo é correto ou errado, nós precisamos submeter às Sagradas Escrituras. Nós também vimos que Deus é o Criador de todas as coisas. Existe somente um Deus que não divide sua glória com ninguém, não tolera ídolos. Esse Deus é triuno, ele é Pai, Filho e é o Espírito Santo. Nós vimos que Deus ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, Adão e Eva, que com condições de responder moralmente diante de Deus, gerenciar a criação, dar nome aos animais, cultivar e cuidar do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer, senão morreriam. Adão pecou, nós vimos que o salário do pecado é a morte envolve um aspecto físico, espiritual e eterno. Então a queda de Adão afetou toda a sua descendência, afetou toda a humanidade, sendo que a situação do ser humano após a queda é uma situação de morte espiritual, totalmente necessitado de um Salvador, porque não consegue salvar a si mesmo. Nós vimos então a questão do Evangelho, que Deus, esse Deus que é todo poderoso, justo e santo, ele enviou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, perfeitamente Deus, perfeitamente homem ao mundo. Jesus Cristo vive uma vida perfeita, entrega-se como um sacrifício na cruz do Calvário para pagar o preço por todos os pecados daqueles que nele creem. Ele foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Então, qual é a resposta que eu e você devemos dar diante de tão glorioso Evangelho? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos aqui para o capítulo 4. O tema é justamente esse: arrependa-se e creia no Evangelho. E como de costume, nós temos aqui os versículos e frases. Aqui, nesse caso, só versículos. Vamos ler aqui. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 8. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. A tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento que leva à salvação, e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios 7, 9, aqui na versão NVI. Diante das boas novas do Evangelho, a nossa resposta deve ser arrependimento e fé. Não há escapatória se nós negligenciarmos tão grande salvação. Não há outro que oferece uma expiação. Não há outro sem pecado. Buda não se entregou como um sacrifício para pagar pecados. Nem Maomé, nem Moisés, nem Confúcio. Jesus Cristo sim. Ele foi morto na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para nossa justificação. Arrependimento é uma conversão, é dar as costas para o pecado e abraçar-se com o Senhor. A raiz da palavra é metanoia, que significa mudança de mente. O arrependimento genuíno envolve 3 aspectos: a razão, no sentido de reconhecermos que pecamos contra Deus; a emoção, ao entristecer-se e quebrantar-se por causa do pecado; e a vontade, pois envolve ação, traz consigo uma mudança de atitude para obediência a Deus e abandono do pecado, a tal ponto de até mesmo odiá-lo. Nós vimos alguns exemplos dessa etapa em textos como: aquele que furtava não furte mais, Efésios 4, 28a. Também: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros, Efésios 4, 25, e assim por diante. Há uma diferença entre o arrependimento verdadeiro e o remorso. O remorso pode até se parecer um pouco com arrependimento, mas ele só vai até um ponto. Judas, por exemplo, se entristeceu e chorou de remorso após trair Jesus Cristo. Chegou até mesmo a devolver as moedas que ele tinha recebido por entregar ao mestre. Mas ele não se volta para Cristo. Pelo contrário, ele vai enforcar-se, como vemos em Mateus. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Pois na culpa falsa não se encontra saída, somente desespero.
enquanto o arrependimento verdadeiro deprime, mas em seguida leva a Deus e a salvação. Por outro lado, Pedro, mesmo depois de ter negado Jesus por 3 vezes, ele compreendeu o seu pecado, chorou amargamente e voltou-se para Cristo. Pedro posteriormente seria um pastor da igreja e alguém que morreria por Cristo. A tradição nos diz que ele morreu de cabeça para baixo porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que o seu Salvador. Como nós vemos aqui em Lucas 22 sobre Pedro. 60. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. João 21:19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. As atitudes diametralmente opostas de Judas e Pedro nos apresentam de maneira bem clara a visão que temos do Senhor Jesus Cristo. Pois Judas, ao perceber o seu erro, corre para longe de Cristo, demonstrando que, apesar de ter convivido com o Mestre, nunca o reconheceu como Senhor, Salvador e Deus, mas como um mero rabi. Enquanto Pedro demonstra que reconhecia que somente nele haveria salvação e perdão para os seus pecados. Assim também devemos provar o verdadeiro arrependimento no nosso coração, verificando se as nossas lágrimas de desespero nos conduzem em direção a Cristo ou nos compelem a fugir dele, a uma autocomiseração somente, sem iluminação, sem perdão, sem purificação e sem esperança. Vamos observar aqui um quadro sobre a diferença entre o remorso e o arrependimento verdadeiro para ficar mais didático. Antes de tudo, tem um versículo aqui dizendo: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Aqui temos um quadro, então, o aspecto do ser: razão, emoção e vontade. E aqui a diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. Razão: o remorso reconhece que errou. O arrependimento reconhece que pecou. A emoção, o remorso, entristece-se. O arrependimento verdadeiro entristece-se pelo pecado e confessa ao Senhor. Tem um parêntese importante aqui. Embora não devamos esperar sentimentos e sim tomar decisão de arrepender-se no momento em que pecamos. E a vontade, o remorso não vê saída para o que fez, somente desespero e permanece na mesma situação. Já o arrependimento verdadeiro encontra perdão em Cristo, toma uma atitude de mudança contra o pecado, mesmo que venha a ser custoso para si. Além disso, odeia o pecado que cometeu outrora. Então você precisa verificar se no seu caso você se arrepende verdadeiramente ou apenas sente remorso. Sobre esse assunto, o reverendo Augusto Nicodemos afirma corretamente: o arrependimento verdadeiro produz a disposição de assumir as consequências e resolver o que você fez de errado, ainda que lhe custe. Esse é o arrependimento verdadeiro. Quando você encontra uma pessoa e diz: estou arrependida, mas ela não está disposta a pagar o preço do arrependimento, aquele arrependimento não é verdadeiro. Sobre pagar o preço do arrependimento, mencionado aqui na fala do reverendo Augusto Nicodemos, o sentido não é que nós podemos pagar o suficiente pelo que Cristo fez por nós. Nesse sentido, nós temos uma dívida eterna de gratidão. Mas no contexto, seria tentar, na medida do possível, reparar o dano que fizemos a outras pessoas por causa do pecado. Como aconteceu com Zaqueu, o chefe dos publicanos, que quando ele se arrependeu dos seus pecados, nós vemos aqui em Lucas 19:8, diz o seguinte: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Outro sentido complementar é aceitar com temor e sinceridade todas as consequências do pecado. Como um ladrão ou um assassino que, reconhecendo o pecado que cometeu, a dor que causou às outras pessoas, se
entrega voluntariamente à polícia, entendendo isso como algo justo e reto. Sendo assim, entendemos que o arrependimento verdadeiro envolve o reconhecimento de que pecamos contra Deus, contrição e quebrantamento indo ao Senhor em confissão e oração, e por fim nos leva a uma mudança de atitude em relação ao pecado. Em relação à fé, trata-se de nós desistirmos de salvar a nós mesmos pelas nossas próprias forças e confiarmos somente em Jesus Cristo. Como diz uma canção, nada nas minhas mãos eu trago, somente na cruz eu me agarro. Alguns definem a fé como a mão estendida para receber o remédio. Ela é o meio pelo qual recebemos o gracioso presente da salvação em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, como vemos em Hebreus 12:2. Nas Escrituras nós temos a seguinte definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Entendemos então que a fé é confiar, estarmos plenamente convictos de que Deus cumpre o que Ele prometeu. A evidência de que alguém se arrependeu genuinamente para a salvação é que ela vai continuar se arrependendo ao decorrer da sua vida. Como citou Lutero na primeira das suas 95 teses. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Da mesma forma, a fé genuína é observada naquele que continua crendo até o fim. O livro apresenta então uma pergunta: como eu posso saber se eu sou salvo? Vamos tratar agora das evidências de uma conversão genuína, as evidências da salvação, como nós podemos ter segurança da nossa salvação. Como posso saber se sou salvo? Então o Senhor Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, um dos principais dos judeus da sua época, disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como nós sabemos se de fato nós somos regenerados, ou seja, se nós nascemos de novo? Como nós descobrimos se o nosso arrependimento e fé são genuínos ou não? Já que a Bíblia diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, como nós vemos em Mateus 7:21. Ou seja, nem todo aquele que afirma ser cristão realmente é. Será que é possível termos a segurança da nossa salvação? Quando lemos a carta de 1 João, nós entendemos que sim. Pois lá João diz o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Por isso precisamos examinar nossas vidas para vermos se encontramos as evidências de uma genuína conversão. Certa vez eu ouvi uma ilustração, acho que foi do missionário Paul Washer, sobre esse assunto, que era mais ou menos assim. Imagine se eu chegasse aqui, fosse falar com vocês e dissesse: gente, eu me atrasei porque eu fui atropelado por um caminhão. Será que vocês iriam acreditar nisso? Não, provavelmente. Por quê? Porque não há evidências. O impacto com o caminhão iria apresentar algumas evidências na minha vida. Eu iria estar pelo menos todo quebrado, amassado, com a roupa rasgada, alguma coisa vocês iam poder ver. E a pergunta vem: será que Deus não é maior que um caminhão? Logo, o encontro com Deus também deveria apresentar evidências na nossa vida. Então, se alguém diz que teve um encontro com Deus e não tem evidência nenhuma, logo a gente precisa questionar essa conversão. Não tem como nós termos um verdadeiro encontro com Deus e não apresentarmos mudança nenhuma em nossa vida. Existe uma citação do Martin Luther King que pode trazer luz a essa questão para nós. Ele diz o seguinte: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Podemos aplicá-la a esse assunto. Quando somos regenerados, sofremos uma mudança total e integral em nossos corações, que passa agora a estar comprometido com Cristo. Mudamos de posição, agora fomos adotados por Deus, fomos feitos seus filhos. Temos o Espírito Santo que nos vivifica. Embora não sejamos perfeitos, podemos ver que algo mudou em nossas vidas. A garantia de uma vida regenerada não está apenas em ir à frente em um culto ou fazer uma oração. É necessário que nós vejamos as evidências. Vamos observar então algumas evidências encontradas nas Sagradas Escrituras para uma verdadeira conversão. De forma didática, separada aqui em 3 categorias: evidência doutrinária, evidência moral e evidência social.
A evidência doutrinária diz respeito a onde nós depositamos a nossa fé. Nas Escrituras, nós vemos algumas características de uma fé genuína. Dentre elas, sabemos que é necessário que creiamos que Cristo Jesus é o Filho de Deus que veio em carne, de acordo com 1 João, capítulo 4, verso 2. Além disso, também notamos que quem nega o Filho também nega o Pai, de acordo com 1 João 2, 23. E que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, de acordo com João 3,16. Nós podemos ter certeza de que todas essas afirmativas são verdadeiras, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá, de acordo com Números 23:19. Por isso, a evidência doutrinária diz respeito à nossa fé, de nós entendermos que Jesus é o Cristo e o reconhecermos como nosso Senhor e Salvador. Você crê em Jesus Cristo? Segundo, evidência moral. A evidência moral tem a ver com as nossas obras. As obras por si só não têm poder para nos salvar, pois a salvação se dá pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Porém, uma verdadeira fé é evidenciada por obras. A fé sem obras é morta, como nós vemos lá em Tiago 2,20. Portanto, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque fomos salvos, de acordo com Efésios 2,10. Sobre isso, John Piper afirmou corretamente: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. Nós devemos observar a nossa conduta de vida, como o nosso Senhor Jesus Cristo disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. Logo, nós devemos examinar nós mesmos e pensar, houve alguma mudança em nossas atitudes? Por exemplo, se nós pecamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados? Nós temos amizade com o mundo ou nós reprovamos as obras pecaminosas do mundo? As Escrituras afirmam que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porém, não devemos viver mais dissolutamente no pecado. Porque se fomos regenerados, Deus colocou o seu temor no nosso coração para que nós não nos afastemos dele. Agora nós lutamos para não pecar. Porém, quando pecamos, nos arrependemos e confessamos ao Senhor, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Buscamos obedecer à vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, por amor daquele que nos amou primeiro. Outro fator pode ser que antes nós desprezávamos as Sagradas Escrituras, agora nós amamos a Palavra de Deus. Nós desconsiderávamos a igreja, agora nós amamos a comunhão com os santos. Essas são algumas evidências morais. Por fim, a evidência social. Essa evidência trata-se da demonstração de amor ao próximo. Nisso conhecerão que somos discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. Esse é o distintivo do cristão. Você ama as outras pessoas? Como cristãos, somos chamados a amar até mesmo os nossos inimigos. Esse é um tipo de amor que não pode ser imitado nem fingido. É algo que somente Deus pode produzir em um ser humano. É um mandamento. Quem ama a Deus deve amar as pessoas. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está se enganando. Devemos amar assim como Deus nos amou. Os que perseveram nessas evidências podem cada vez mais ter a certeza, a segurança da sua salvação. Por fim, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Há um testemunho subjetivo, algo interno, algo como certa vez um pregador falou, é como se o Senhor dissesse no seu íntimo: você não merece, mas é meu filho. A nossa aula de hoje vai ficar por aqui. O capítulo 4 desse livro é um pouco grande, então nós vamos ter que trabalhar ele também na aula que vem. Nós vimos aqui a resposta que nós devemos dar ao Evangelho. O Evangelho são as boas novas de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. E qual é a resposta que é esperada de nós? Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo. Uma conversão, uma mudança de vida, dar as costas para os nossos pecados, abraçar-se com o Senhor. Envolve razão, emoção e vontade. Entendemos que pecamos contra Deus, entristecemos por isso, vamos ao Senhor pedindo perdão em arrependimento,
confessamos nossos pecados e tomamos então uma ação, uma atitude para combater aquele pecado que cometemos. E a fé é desistir de salvar nós mesmos pelas nossas próprias obras ou por qualquer outra coisa e confiar somente em Cristo Jesus. E vimos também que precisamos observar se houve evidências de uma verdadeira conversão em nossas vidas, né? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, de fato pertence ao Senhor. Nós precisamos ver uma evidência de uma regeneração, de um novo nascimento, de uma atuação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Vimos aqui 3 evidências: a evidência doutrinária, a evidência moral e a evidência social. A fé, as obras e o amor, em outras palavras. Nós cremos de fato em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Deus disse isso, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você de fato crê em Cristo, essa é uma evidência de que você nasceu de novo. Houve alguma mudança na sua vida? Você que antes mentia, agora fala a verdade. Você que roubava, agora trabalha para ajudar o necessitado, né? Houve alguma transformação? Quando você peca, você se arrepende, confessa ao Senhor. Você não queria saber da Bíblia, agora você ama a palavra de Deus. Você não queria saber de igreja, agora você ama a comunhão dos santos. Essas são evidências morais, porque nós amamos aquele que nos amou primeiro. E também a evidência social, que é o amor ao próximo. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O distintivo do cristão é o amor. Aquele que diz que ama a Deus e não ama ao próximo está enganando-se a si mesmo. Então nós devemos amar as outras pessoas. Você ama as outras pessoas? Houve uma mudança na sua vida? Você crê em Cristo Jesus? E por fim, o testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Algo como se o Senhor falasse no seu íntimo: você não merece, mas é meu filho. Então fique aí com essas evidências, reflita, examine a sua vida e Deus te abençoe grandemente. Até a próxima aula. Tchau!